Por que que ninguém nunca me falou que a era dos 20 em diante é a fase dos questionamentos? Sim, ninguém me avisou. Olá, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Então, no vídeo de hoje eu vim abrir o meu coração, vim fazer um live update sobre como tem sido os dias, como tem sido a minha vida até então, como tem sido realmente essa fase dos questionamentos que eu tenho vivido e que eu acredito que não é só uma fase em que eu vivo hoje ou que, sei lá, eu sou a primeira pessoa que está a passar por isso, mas que na verdade existem milhões, milhares de pessoas que já passaram por isso e eu realmente quis compartilhar com vocês como eu tenho lidado, como eu tenho gerido essa fase e como eu tenho me sentido diante de questões do gênero. Então, para quem não sabe, eu me mudei para o Brasil com 20 anos, que acaba de fazer 20 anos. Eu nunca tinha morado sozinha na minha vida, mas os meus pais sempre me criaram de uma maneira muito independente. Então, sempre estive acostumada com os meus pais a viajar e realmente os meus irmãos mais velhos, eles já vieram de uma rotina em que eles foram viver sozinhos muito cedo. Foram para internatos e outros lugares, principalmente porque eles moravam fora do país, né? Foram para outros países, estudaram e viram essa vida toda, então já tinha noção do que era essa realidade, até mesmo muito por experiência deles, muito por aquilo que eles realmente viviam. Então eu já sabia como é que era essa rotina e obviamente que os meus pais não viajavam, a minha mãe especificamente não viajou tanto quanto na época dos meus irmãos, mas ela também viajava bastante. E tinha vezes que eu tinha que ficar, ou ia para casa das minhas irmãs, ou ia para um outro lugar. E eu lembro que nos últimos tempos eu ficava realmente sozinha em casa com os meus pais a viajar. Imagina uma casa super, 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 super grande e eu lá sozinha. Eu já vivi isso. Então, eu sempre fui muito independente, eu sempre fui muito, eu tenho que correr atrás, eu tenho que fazer. E isso, de uma certa forma, também me colocou num lugar em que eu tive que amadurecer muito rápido. Para vocês terem noção, eu e a minha irmã, nós temos diferença de 13 anos. Eu falo que 12 e 11 meses, não especificamente 13 anos. Eu falo da minha irmã que está antes de mim. Eu e a minha irmã mais velha, nós temos diferença de 20 anos. Então, eu realmente não tive uma conexão tão grande com pessoas da minha faixa etária quando criança. Até porque eu cresci em casa, o meu pai não gostava que eu fosse à creche. Ele preferia ter uma babá em casa do que realmente ter que me colocar na creche. Eu cresci, sei lá, assistindo bonecos, alguns desenhos animados, mas nunca foi um cenário em que eu convivi muito com outras crianças, a não ser quando eu entrei para o colégio, né, que foi realmente aí que eu tive contato com outras crianças. Tanto que os meus pais, eles me protegiam tanto, eles eram tão apegados a mim, que tinha vezes em que eu ia para a casa, por exemplo, da minha avó, independentemente do horário, se for 2, 3 da manhã, o meu pai ia lá me buscar, porque ele simplesmente não aceitava que eu dormisse fora de casa, por mais que fosse na casa da minha avó. Então foi muito sobre esse contexto, foi muito sobre essa realidade. Mas ao mesmo tempo eu comecei a ter contato com coisas que, de uma certa forma, eu via as minhas irmãs a lidarem com problemas, a lidarem com coisas que, para a realidade de outras pessoas da minha idade, elas ainda não viviam isso. E eu comecei a passar e, de uma certa forma, fez com que eu amadurecesse muito rápido. Então, já tinha consciência sobre as coisas, já tinha responsabilidade sobre as coisas. Eu comecei a ganhar maturidade muito cedo, a pegar em responsabilidades muito cedo, eu comecei a resolver coisas muito cedo. Então, eu sempre tive esse olhar. Embora toda criança tenha aquela fase que pensa, eu quando tiver X idade eu quero morar sozinha. Eu passei por essa fase sim, que eu falava, eu quando fizer 18, 19, 20 anos eu vou morar sozinha. Mas eu nunca pensei que isso realmente seria uma realidade, eu nunca pensei que isso realmente seria uma opção. Então pra mim tava de boas, porque pra mim, eu tô aqui na casa dos meus pais, vou fazer e tal, e assim vai. Mas quando eu conversei com meus pais sobre a possibilidade de morar aqui, embora no início eles estivessem um pouquinho relutantes sobre o facto de ter que me mudar para o Brasil, um lugar que eles não tiveram assim tanto acesso, um lugar que eles conheciam pela TV, e muitas das informações eu já partilhei aqui com vocês, não eram informações confiáveis, não eram informações
que pudessem, sei lá, colocar eles em um lugar confortável. Eles não tinham ninguém aqui para quem, sei lá, queriam perguntar, ai, como é que é, como é que faz, como, enfim, não tinham nada. Então, para eles realmente era preferível eu ir para uma Namíbia, que é o lugar onde eu já vivia antes também, e eu nasci nesse caso na Namíbia também, ou ir para uma África do Sul que estava lá perto, sei lá, 4 horas de voo e tu estás aí, ou ir para Portugal, talvez, que na altura todo mundo estava a mudar-se para Portugal, mas obviamente que também tentei para Portugal, mas não deu, porque o lugar realmente que eu tinha que vir era para cá. E hoje eu não me arrependo de nada. E então foi muito sobre essas questões, foi muito esses questionamentos, tal, o que é que nós vamos fazer agora, como é que vai ser, onde é que ela vai, e aí tudo muito bem. Quando os meus pais aceitaram e olharam para essa possibilidade, meio que, ok, então ela pode ir, eu comecei a tratar de tudo sozinha, documentos, procurar saber como é que funciona, procurar universidade, procurar um monte de coisas tudo sozinha. Eu não tinha referência de nada, eu só sabia, ok, eu tenho que procurar isso, eu quero fazer o curso X, e eu sei que eu vou morar em São Paulo. Basicamente era tudo o que eu sabia, que eu iria morar em São Paulo, eu não sabia como é que alugava as casas, eu não sabia, realmente é um processo muito burocrático aqui no Brasil, comparando com outros lugares. Eu não sabia de nada, eu simplesmente fui fazendo de acordo com aquilo que eu pensava e tá tudo certo, e a minha mãe foi me deixando, tipo, ok, vai, você vai dar conta das coisas. E eu lembro que eu tinha tudo feito, meu visto saiu em 3 semanas, eu acho, no máximo. Quando realmente o meu visto saiu, aí é que eu comecei a entender que eu realmente vou me mudar. Comecei a arrumar malas, comecei a arrumar um monte de coisas, as coisas que eu iria trazer para cá. E eu estava bem, ok, eu estou a viver um sonho, mas ao mesmo tempo eu estou a encarar uma responsabilidade muito grande e eu também estou com medo de como realmente vai ser isso. Eu só tinha dinheiro na conta, eu sei lá, nem sabia como sair do aeroporto, para vocês terem noção. Eu lembro que eu cheguei, eu fiquei pelo menos 1 hora e meia no aeroporto a pensar, ok, não tenho o chip do Brasil. Eu ainda lembro que eu paguei por um chip US$ 50, que é aqueles chips que ficam no aeroporto, né? Aquelas linhas que também não me serviu para nada. Porque eu não tinha como me comunicar, não tinha como fazer, não sabia como chamar Uber, não sabia de nada, enfim. Saber se o Uber era confiável. Eu lembro que eu paguei R$ 300 do aeroporto até aqui. Que de Uber são R$ 40. Ok. Mas tudo bem. E assim foi realmente muito engraçado. Ainda lembro que eu me perdi. E são essas responsabilidades que eu encarei muito cedo, que me fizeram amadurecer e que me fizeram enxergar quem realmente eu sou e quem realmente eu quero ser. E por ter essa visão, por saber sobre essas coisas todas, por pensar essas coisas todas, chega uma fase que, por exemplo, eu estou a terminar, próximo ano eu termino, se Deus quiser, graças a Deus, assim, tomara que Deus queira, de verdade. Está a terminar próximo ano, eu já tenho que pensar em imposto, tenho que pensar em um monte de coisa, tenho que pensar em independência total e é o que eu realmente quero, tenho que pensar o que se quais serão os próximos passos. Embora vocês sabem que eu moro aqui com a Dércia, mas vai chegar um tempo que cada uma vai seguir, né, o caminho, o rumo dela. Vamos estar sempre juntas, nós somos amigas, somos irmãs, somos todos, mas vai chegar a fase em que cada uma vai fazer a sua vida do jeito que planejou ou que pensou. Então começa a vir certos questionamentos, ok, como é que eu vou fazer, como é que eu vou desfazer? Em Angola, a pessoa não tem contato com o mercado de trabalho tão cedo. Diferente de outros lugares do mundo, por exemplo, aqui no Brasil tem jovem aprendiz, tem estagiário, tem o que for. Não é uma realidade em Angola, né? Digo, né, pessoas, sei lá, de uma camada social média, alta e por aí vai, terem contato com o trabalho muito cedo. Os pais são muito protetores com essa questão. Eu lembro que com 18 anos, eu quando falei para minha mãe, eu vou tentar ver alguma coisa aí para fazer, quero trabalhar. A minha mãe me olhou e falou, não te falta nada, então fique em casa. E eu realmente não tive esse contato com trabalho nunca na minha vida. A primeira vez que eu tive contato com trabalho foi aqui no Brasil, saber o que é trabalhar, como fazer, como desfazer. E eu via realmente pessoas muito jovens a trabalharem, que trabalhavam desde os seus 15, 16 anos. E eu ficava tipo, meu Deus, que mundo à parte. E eu só estou a ser inserida nesse mundo agora. Então as pessoas não tinham esse contato, não tinham, não sabiam o que eu não sabia o que é uma vida realmente profissional. Mas hoje eu dou graças a Deus, né? Eu comecei a trabalhar com 21 anos, o meu primeiro trabalho, que também não foi um trabalho, né? Vamos considerar que
foi um estágio na verdade, mas também não foi um estágio, sei que vocês me entendem. Mas enfim, e hoje eu estou realmente numa empresa que eu amo, que eu sou apaixonada. E tem sido realmente muito bom, experiências ótimas, já tenho aprendido muito. E tem sido uma trajetória incrível entrar aonde eu entrei, estar onde eu estou. Eu realmente às vezes olho para mim e falo, Simone, tenha orgulho da pessoa que tu és, tenha orgulho da mulher que tu és, das coisas que tu estás a conquistar e como você tem conseguido alcançar essas coisas. Só que ao mesmo tempo que eu olho para mim e penso, ok, tu tens que te orgulhar da tua trajetória, a régua para mim é bem mais alta, é meio ok, eu cheguei até aqui, mas ainda tenho que chegar aqui. Então, para eu chegar aqui, eu preciso fazer isso, 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 isso. E às vezes tem coisas que eu estou a vislumbrar, estou a ter um vislumbre, e eu penso, ai, eu tenho que chegar aí, mas ao mesmo tempo, ok, como é que eu vou fazer para chegar aí? Mas eu sei o que é que eu tenho que fazer para chegar aí. Mas ao mesmo tempo, pra mim é meio que tá, isso é quase impossível. Mas até então, para eu chegar aqui, não era uma realidade palpável para mim, não era algo que eu pensar, sei lá, que eu pensei algum dia que eu fosse chegar. Mas ao mesmo tempo é algo que me deixa com medo, ok, se não der, como é que vai ser? Como é que, enfim. E fora que hoje eu não dependo 100% dos meus pais, né? Vou dizer que eu dependo 40, 35% dos meus pais para pagar certas coisas, o restante eu faço isso. Mas eu já estou a pensar, ok, daqui a um ano no máximo, nem esses 40, nem esses 35% serão mais obrigação deles. E como é que eu vou fazer? Será que eu vou dar conta? Como é que é você estar no mundo e você saber que você vai viver apenas por ti? Contas, responsabilidades, agora é só você. Então são essas questões que eu realmente tenho e eu me pergunto, tá, como é que eu vou fazer? Eu lembro que esses dias eu estava a pensar muito nisso e a minha cabeça estava em uma total desordem. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou? Só que eu não sou uma pessoa de expressar muito. Eu olho para o problema e falo, ok, eu não estou a te ver, eu não vou te dar importância, eu não vou te olhar. Até eu decidir te olhar, ok, vai estar tudo certo. Só que foi como, foi, sei lá, se tornando um acúmulo de coisas, um acúmulo de sensações que eu já estava, meu Deus, isso realmente é o que eu tenho que parar de pensar. Isso é o que eu tenho que parar, tenho que analisar. E eu me cobro muito, 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 muito. E foi o que eu comentei com vocês. Pelo fato de eu conseguir chegar até onde cheguei, pelo fato de eu construir essa trajetória toda, que graças a Deus eu sou muito grata pela oportunidade de ter chegado até aqui, de ter conseguido construir tudo isso. Apenas, né? Tipo, a parte, comecei com mais 20 anos e ter construído tudo isso e na verdade eu olho para mim, ok, a régua tá bem mais alta. Às vezes eu olho, principalmente quando as pessoas perguntam, né, vamos dizer aqui no contexto do Brasil, de onde eu venho, quem eu sou, como que foi que eu vim para cá. A maior parte das pessoas diz que você foi muito corajosa, tipo, você não conhecia ninguém, você não mudou de cidade, você não mudou de estado, você mudou de país sem ter ninguém. E você acreditou no processo. E eu olho às vezes, ok, talvez às vezes falta eu sentar e contemplar realmente o que é isso. Embora muitas coisas, né, a minha família, os meus pais têm me ajudado imenso, eles fazem o melhor que eles podem por mim, mas eu sinto que está a chegar a hora de que eu irei fazer por mim mesma. Então a régua está cada vez mais alta para mim, as exigências estão cada vez aí, meio que fazendo um alerta no meu aqui na minha frente. Eu fico tipo, ok, eu tenho que fazer isso, isso tem que dar certo, isso tem que dar certo. Mas ao mesmo tempo é uma confusão, um trabalho. Imagina para quem nunca trabalhou, tá trabalhando e tá estudando ao mesmo tempo. Eu fico, ai meu Deus, eu vou, sei lá, daqui a pouco eu vou negligenciar isso, ou daqui a pouco isso vai escapar e ao mesmo tempo eu também tenho que ver, ok, tenho que gerir aquilo, tenho que gerir isso, possibilidade de novas empresas também. Eu fico, ah Deus, como assim? Eu tinha uma livraria antes de vir para cá já em Angola e ela realmente era muito, 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 muito rentável. E ela era, até hoje o meu sonho. Eu sou muito grata, eu sei que eu vou voltar com a livraria em breve, daqui a pouquinho. Mas aí às vezes penso, meu Deus, eu quero tanto voltar com a livraria, quero abrir mais duas lojas disso. E além disso, quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero realmente começar a focar e a estudar mais sobre a área em que eu estou, em que eu vou me formar. Mas ao mesmo tempo eu fico, como é que eu vou gerir tudo isso por conta do horário, por conta de universidade, por conta de estágio, por conta de um monte de coisas que eu tenho que fazer, como é que eu vou me organizar em meio a esse cenário? Então, é realmente são questionamentos, e junto com esses questionamentos vem medo, vem
sei lá, vem. Não digo que pavor, né? Porque eu realmente. Eu acho que eu sou uma pessoa que lida bem sob pressão, mas chega um tempo que se eu não parar para pensar e olhar tudo ao meu redor, eu entrei em colapso, de verdade. Então, eu sei que eu tenho, sei lá, uma meta, eu tenho que alcançar X coisas, ou pelo menos 80% das coisas que eu penso, né, para mim, até, sei lá, daqui a 3 anos. E eu comecei a me perguntar como que eu vou fazer isso. Mas eu acho que nós temos que apreciar a beleza do processo e eu sei que eu também tenho que recalcular a rota e entender que muitas das vezes a pergunta não é quando, mas sim como eu vou fazer isso. Se você sabe o como, então só vai, que o quando realmente você vai entender diante do processo. Então, basicamente é isso que eu quis falar com vocês. Eu espero que vocês de coração tenham gostado desse vídeo. Inscrevam-se no canal, comentem, sigam nas outras redes sociais, deem sugestões do vídeo. E eu realmente quero saber de vocês também, se vocês já passaram por essa fase, se vocês passam por isso. Porque realmente é uma daquelas fases que a pessoa olha, ok, e agora? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e beijos e até a próxima.